Oi, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas conversas, né? Depois do contratempo da semana passada. Peço desculpas a vocês mais uma vez pelo imprevisto, mas aí a gente fez uma reorganização da nossa disciplina, de maneira que o cronograma e o conteúdo vão ser atendidos, continuam sendo atendidos, certo? Na aula passada, a gente falou sobre fatos jurídicos. Eu sei que muita gente deve estar ansiosa para saber como é que vai ser essa avaliação na quinta-feira, mas aí eu vou deixar para o finalzinho da aula a gente conversar sobre isso, explicar direitinho o que pode ser explicado, né? Porque tem que deixar um ar de surpresa também no final, mas para que a gente faça a terceira avaliação na próxima quinta-feira, certo? Vou dizer mais ou menos como é que ela vai ocorrer, o que é que vocês têm que fazer, como vocês têm que se preparar, certo? No finalzinho da aula de hoje. A gente viu anteriormente, a gente começou a tratar sobre os fatos jurídicos, né? Boa noite, professor Ângelo. Os fatos jurídicos, e agora a gente vai falar sobre um outro aspecto estrutural do direito, que é justamente a relação jurídica. A gente viu na aula passada que os fatos jurídicos dão ensejo a essas relações, porque eles fazem com que os elos, os vínculos entre os chamados sujeitos de direito ocorram de maneira voluntária ou não, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente sobre a relação jurídica. Claro que todo mundo tem uma noção do que seja relação, né? A relação conjugal, uma relação de amizade, uma relação institucional, todas as expressões que envolvem a palavra relação falam de elo, de vínculo, de ligação, né? de comunhão, de relacionamento, certo? Então tem essa noção de elo. E é mais ou menos nesse sentido que a gente vai também utilizar para a compreensão da relação jurídica. Vou começar aqui a apresentar para vocês um slide muito curto que a gente vai utilizar para discutir a relação jurídica. Quando a gente fala em relação jurídica, a gente precisa entender qual é a acepção que se pode imprimir a essa relação, né, a essa expressão. E aí, de cara, a gente pode ter duas compreensões básicas. A gente tem uma compreensão inicial de que a relação jurídica é uma relação social que é reconhecida pelo Estado, certo? Então, nessa dogmática tradicional, de inspiração, inclusive, justnaturalista, a gente encara a relação jurídica da seguinte maneira. Existiam relações sociais, existiam relações entre os homens, e essas relações são reconhecidas pelo Estado. Elas são tidas como lícitas ou ilícitas, e a partir desse momento, a partir do momento em que o Estado dá uma roupagem, dá uma caracterização dessa relação social, ela pode ser tida como relação jurídica, tá certo? É como se a gente imaginasse que, da mesma forma como as pessoas se relacionavam para formar uma família, no momento em que essa relação social, a formação de uma família, de um núcleo familiar, ela é chancelada, reconhecida pelo Estado, então a gente pode falar em uma relação jurídica, certo? Claro que nem sempre as relações são reconhecidas apenas pelo Estado. É claro que, mesmo no âmbito também da dogmática, a gente tem a compreensão de que o Estado também pode instituir relações jurídicas
que não são necessariamente colhidas das relações naturais. Por exemplo, a relação fiscal. Quando o Estado institui um imposto, o imposto não é algo natural. Ela não é algo que se reconhece independentemente da existência do Estado. O Estado institui essa obrigação, portanto, essa relação jurídica. Mas ainda situamos essa compreensão no âmbito da dogmática, né? Não mais na dogmática tradicional, mas na chamada dogmática operacional, para compreender a relação jurídica como aquilo que efetivamente é reconhecido ou instituído pelo Estado. Ou seja, o Estado sempre presente nessa atitude de reconhecimento ou criação. Alguém ia falar alguma coisa? Tranquilo, pessoal? Bom, Hans Kelsen, como não poderia deixar de ser, vai ter uma compreensão diferente do que vem a ser a relação jurídica. Hans Kelsen vai dizer, olha, o que vai definir efetivamente a relação jurídica e depois um dos seus elementos constitutivos, que é a própria noção de sujeito de direito, não é o Estado colhendo da sociedade, não é um reconhecimento daquilo que existe na sociedade naturalmente. Mas, na verdade, as relações jurídicas elas são constituídas pela ordem jurídica porque essas relações elas não são relações entre seres humanos concretos. Elas são relações entre normas jurídicas. Aí você vai dizer, peraí, professor, então quer dizer que uma relação de compra e venda é uma relação entre normas jurídicas, não é a relação entre o comprador e o vendedor? E aí eu vou explicar mais adiante para vocês como é que se dá essa compreensão de Kelsen, e que faz algum sentido, certo? Com isso, pessoal, Kelsen começava a imaginar que a relação jurídica, ela não necessariamente era uma relação entre pessoas naturais. Ela poderia se dar entre pessoas fictícias. Qualquer ente seria capaz de participar ou de constituir uma relação jurídica desde que o ordenamento jurídico, desde que a ordem jurídica reconhecesse a condição de sujeito de direito a esse ente, a essa pessoa, mesmo não sendo uma pessoa de carne e osso, certo? O professor Alisson Leandro Mascaro, ele vai reconhecer, depois de tratar dessas acepções tradicionais, ele vai reconhecer uma característica basilar da compreensão da relação jurídica. A relação jurídica e a própria noção de sujeito de direito, elas são criações do sistema capitalista para possibilitar a força motriz do capitalismo, que é a compra e venda de mercadoria, certo? Então, quando a burguesia viu a necessidade de fazer circular os bens que vendia, ela precisou ter uma garantia em torno dessa atividade. Para que a sua expectativa de que essa venda, de que essa disposição da mercadoria tivesse um reconhecimento estatal e uma certa segurança, então ela precisou dessa chancela estatal. E, com isso, ela criou a própria compreensão de sujeito de direito. A ideia de sujeito de direito, portanto, não é uma ideia historicamente sempre presente. E o professor Alisson Mascaro vai desenvolver isso em seu livro, vai deixar isso claro em seu livro, quando ele aponta para modos de produção, como o escravista, ou mesmo o modo de produção feudal, né, em que não havia a ideia de relação entre indivíduos. Se vocês observarem, alguns seres humanos a eles sequer era reconhecida a possibilidade de
ser proprietário de algum direito, ou ser detentor de algum direito. Eles eram tidos como coisas, os escravos, por exemplo. Eram tidos como objetos, né? A gente vê filmes sobre a escravidão, relatos, fotos, em que os escravos eram comprados, vendidos, escolhidos como bicho em feiras, né? E os seus patrões podiam dispor, inclusive, do próprio corpo daqueles escravos, de forma impune, certo? Então, vejam que a noção de sujeito de direito não é tão antiga e nem tão tradicional assim. Ela vai ser reconhecida agora por conveniência do próprio funcionamento do sistema capitalista, certo? Bem compreendida essa crítica? Sim, professor. Certo. E como é que se constitui uma relação jurídica? Bom, aí a gente vai depender também da acepção de relação jurídica que a gente tem, da compreensão que a gente tem. Normalmente, e partindo daquela ideia que a gente já deixou estabelecida lá quando falou sobre fatos jurídicos, a relação jurídica é constituída a partir de acontecimentos naturais ou sociais, né? Então, quem poderia me dar o exemplo? Nascimento, professor? O nascimento, perfeito. O nascimento constitui uma relação jurídica. Quando nasce um bebê, esse bebê não está voluntariamente fazendo um contrato com o pai e a mãe de maneira a lhe garantir os alimentos, de garantir sustento, a educação, não. Esse é um atributo que o próprio ordenamento jurídico constitui. Então, um acontecimento natural se verifica o início, a constituição de uma relação jurídica, certo? Um acontecimento social, como a união entre pessoas para a constituição de família, ou uma união de esforços, né? Esses acontecimentos também podem dar ensejo a uma relação jurídica. A relação jurídica, quando a gente observa, por exemplo, a lei que reconhece, que passou a reconhecer a união estável entre seres humanos, muita gente até discutia, meu Deus, então quer dizer que se eu estou morando com meu namorado ou minha namorada, eu posso estar constituindo uma união estável? Pode, mesmo sem nada escrito, né? Porque é um acontecimento social a que o ordenamento jurídico vai reconhecer um efeito jurídico, certo? Mas, professor, não tem Oi. Não tem um tempo determinado? Tipo, até para união estável, eu tava olhando que, tipo, tinha que ser no mínimo 5 anos para que seja considerado união estável. Mesmo antes disso, já é considerado uma relação jurídica? Vamos ver o que diz o Código Civil, né? Para tirar dúvida, para o pessoal ficar tranquilo ou não. Já vai ter que dividir os bens, viu? A união estável começou com o reconhecimento de uma certa duração, né? Isso por força da própria jurisprudência. Mas, quando ela passou a ser regulada pelo Código Civil, veja que não está estabelecido um prazo para o reconhecimento da união estável. Estão vendo? É conhecida como entidade familiar, união estável entre o homem e a mulher. Aí a gente vai ter que abrir um parênteses para dizer que o Supremo reconheceu a possibilidade de união estável também de pessoas do mesmo gênero, a partir de uma interpretação conforme a Constituição, configurada na convivência pública contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, não são 5 anos, não são 5 meses, isso vai depender do que se considera convivência pública contínua e duradoura, certo? Não está, portanto, estabelecido esse prazo. Portanto, aqueles que já moram juntas, cuidado, porque já podem estar sujeitos a essa caracterização, certo? Bem explicado?
Ah, professor, entendi o alerta, assim, cuidado. Eu posso dividir as dívidas, e quem quiser pode chamar Pois direto. é, olha aí, tá vendo? Mas faz parte também da comunhão, né? A divisão das dívidas, né? Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, nas dívidas e na bonança. Então, a gente vê que acontecimentos sociais também podem dar ensejo à criação de uma relação jurídica. Mas também pode ser externada a vontade de maneira expressa na constituição dessa relação. Por exemplo, quando eu firmo um contrato de compra e venda de um imóvel, ou de aluguel, ou quando eu manifesto o desejo de comprar um saco de pipoca, porque, obviamente, não precisa de um contrato escrito, né, de um instrumento escrito de contrato, eu estou ali dando ensejo a uma relação jurídica. Uma relação jurídica de compra e venda, uma relação jurídica de locador e locatário, né? Eu posso, por exemplo, quando eu faço um acordo de não persecução penal, né, no âmbito do Ministério Público, alguém comete um crime e o crime é menor potencial ofensivo a ponto de possibilitar esse acordo, eu posso fazer um acordo, né, Ministério Público e o acusado, de forma a que aquele processo fique suspenso até ele cumprir determinadas condições, certo? Esse é um acordo que depende da vontade das partes contratantes e que também constitui uma relação jurídica, certo? Ou as próprias leis podem constituir a relação jurídica. A gente já falou sobre uma situação em que a lei tem que constituir, independentemente da vontade, porque, obviamente, se dependesse da vontade, ela jamais seria constituída, que é a relação fiscal. Então, a relação fiscal não é assim, você vai lá na Secretaria Municipal de Tributação, Secretaria Estadual de Tributação, na Receita Federal, aí diz, olha, eu estou assinando aqui porque eu quero manifestar o meu desejo de pagar imposto de renda, que eu acho uma coisa importante para o Estado, estou ávido por essa contribuição, né, para o funcionamento do Estado. Obviamente, não é a vontade do contribuinte, mas a vontade do legislador, por razões também compreensíveis, porque o Estado, ele para se custear, ele precisa também dessa contribuição da sociedade. Então, a lei fiscal, a lei tributária, é que institui esses tributos com forma de patrocínio da máquina estatal, certo? E o que é que Kelsen vai defender, pessoal? Bem na sua acepção destacada. Kelsen vai dizer, a única coisa que pode constituir uma relação jurídica é a norma jurídica. Não tem esse negócio de relações sociais, não. É a norma jurídica que constitui a relação jurídica. Aí você vai dizer, então quer dizer que Kelsen não vai permitir, por exemplo, o reconhecimento de uma união estável, porque é uma relação social que depois é que se verifica ter repercussão jurídica? Não. Ele vai compreender que a norma jurídica estabelece que a união estável deve ser reconhecida como detentora de efeitos jurídicos, produtora de efeitos jurídicos e, portanto, mais uma vez, é a norma jurídica que constitui essa relação, certo? A ideia de Kelsen não é a ideia de visualizar as pessoas fisicamente que estão ali se relacionando, não. Ele imagina o papel social de cada uma dessas pessoas, como a gente vai explicar logo mais, certo? Tranquilo até aqui? Sim, professor. Pronto. Então, quais são os elementos da relação jurídica, né? A gente tem basicamente os sujeitos, o vínculo atributivo entre esses sujeitos e o objeto sobre que recai esse vínculo, certo? Para a gente compreender bem,
O que seriam os sujeitos? Os sujeitos, de forma muito superficial e rasteira, são os titulares do direito e do dever jurídicos, né? Aí vocês podem perguntar, mas o que são direitos e deveres? Eles são facetas da mesma moeda. Então, assim, ao meu direito, vamos supor uma relação jurídica de compra e venda. Ao meu direito de ter o bem que eu comprei, eu tenho o dever de pagar por aquele bem, né? Então, assim, você corresponde de forma até matemática o meu direito ao seu dever, como vendedor. Entende? E isso pode causar a falsa impressão, pessoal, de que a todo direito, você deve ter escutado essa expressão de forma muito repetida, né? Ao meu direito corresponde o seu dever, né? A um direito corresponde necessariamente um dever. Não é verdade? E o que é que vem a ser o dever jurídico? Segundo os doutrinadores, né, vocês vão ver muito facilmente no livro de introdução, o dever jurídico é a necessidade de observar a ordem jurídica sob pena de sanção. Isso a gente já observou, disso a gente já tratou em aulas anteriores. Se eu tenho dever, eu tenho que me portar de acordo com esse dever, sob pena de me sujeitar à sanção que o descumprimento desse dever impõe. Certo? Bom, Kelsen defendia que o mais importante na compreensão da norma jurídica não é o direito, é o dever. O direito é como uma consequência lógica do próprio dever, mas é no dever que a gente deve centrar nossas atenções. É o dever que determina o meu direito. Porque no momento em que eu digo que eu tenho o dever de respeitar o próximo, esse dever, ele termina atribuindo a esse próximo um direito, o direito de se ver respeitado. Quando eu digo que eu tenho o dever de pagar o tributo, somente reflexamente a gente observa o direito do Estado de cobrar por aquele tributo. Porque a norma principal a ser considerada é a norma que instituiu o dever, e não a norma que tenha instituído eventualmente o direito do Estado. Certo? Alguém colocou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Laura, realmente, a gente discutiria muito com o Kelsen, né? Mas veja, a gente, volta e meia, tem uns fights com... Oi, pois não. João tem levantado a mão também. Obrigado. João, tá aqui. Pois não, João. Bom, eu acho que talvez não... Pode ter sido sem querer, mas... Professor, Oi, pois não, Maria. enquanto... Se não é João, é Maria. Enquanto o João não fala, se ele for tirar alguma dúvida, não ficou muito claro essa ideia de relação jurídica para Kelsen. Entre normas. Para mim não fez muito sentido, porque ele não concordava com o conceito tradicional, digamos assim. Certo. Vou tentar explicar, dando algum spoiler quando a gente for tratar sobre vínculo atributivo, certo? Como é que a gente pode compreender isso? Kelsen viu o seguinte: para mim não é importante que seja João e Maria comprador e vendedor, né? Vendedor e comprador, certo? Na verdade, eu tenho que olhar nessa relação jurídica que eles dois estabelecem, qual é o papel deles nessa relação, certo? Então, numa relação de compra e venda, o papel que eu desempenho comprando um sanduíche é um papel de comprador. Então,
a relação jurídica se estabelece entre comprador e vendedor, né? Entre Morton e o Dom Matias, certo? Então, e não é entre o pai, Morton, e o dono do estabelecimento. Entende? Eu, como sujeito de direitos, eu, como pessoa apta a contrair obrigações e reivindicar direitos, eu posso exercer vários papéis sociais. E quando Kelsen diz que a relação é entre normas, é estabelecendo justamente isso. Quando eu estou diante de uma determinada relação, o que vai definir essa relação é a norma jurídica que vai fazer incidente aquele tratamento. Então, pouco importa se eu sou pai numa relação de compra e venda de um sanduíche. Não é esse papel social que eu vou assumir naquele momento. Eu vou assumir o papel social de comprador. Certo? Por isso que é a norma jurídica que define esse meu papel social que constitui essa relação jurídica. É complexo, né? Mas, assim, basicamente é essa compreensão que Kelsen desenvolve em sua teoria pura. Professor? Pois não, Laura? Então ficou bem mais claro, porque eu estava achando que era basicamente no texto, sabe? Que Kelsen estava olhando o texto jurídico, o texto constitucional, o texto assim, e sem pensar nas relações pessoais como pessoas, entendeu? Não assim, como pai, ou como Morton e como Maria. Certo. Entendeu? Eu achei que era só ele se atendo ao texto, sem olhar o contexto e, sei lá. Muito boa sua colocação, Laura. Pois não, Saul? Isso aí também não podia ser compreendido do ponto de vista de que para Kelsen todo direito necessariamente é norma, direito positivo. Isso, porque, perfeito. Como até o direito consuetudinário, por exemplo, o direito ou o pretenso direito natural que Kelsen explica no livro de Teoria Pura, até eles, em tese, em teoria, eles seriam considerados direitos postos por causa da teoria da norma fundamental, né? Aí, tipo, eu acho que isso ficava até mais claro para se compreender dessa forma. Exato. Mas aí Laura falou uma coisa interessante. A compreensão inicial era o texto da lei que Kelsen via de forma, né, focada. Mas, veja, por trás dessa compreensão de Kelsen repousa uma advertência. Porque no momento em que ele diz que a relação jurídica é entre normas, não necessariamente entre normas, entre seres concretos, né? Qual é a ideia que se dá? É que se desconsidera o que, de fato, constitui a interação entre as pessoas. Por exemplo, uma relação de trabalho entre empregador e empregado, que às vezes vai dizer, não, a norma jurídica é que vai definir o papel de cada um. Vai dizer quem é o empregador, quem é o empregado, a regulamentação dessa relação e tal. Mas a teoria crítica do direito, ela faz enxergar o que repousa, de fato, subjacente a essa relação jurídica, que é uma relação social, né? A gente não pode ver de maneira absolutamente ascética a relação de trabalho, porque nessa relação há características que devem ser consideradas no momento de a gente fazer o julgamento ou fazer a avaliação do que deve assistir a cada uma dessas pessoas que fazem parte dessa relação, certo? Então, quando o empregado vende a sua força de trabalho como mercadoria, essa visão, né, que subjaz aquilo que aparece apenas uma forma, né, uma forma jurídica, ela é esquecida. Então, a teoria crítica faz questão de não deixar passar essa compreensão do que repousa
por detrás da relação jurídica, né? Essas relações sociais precisam estar vívidas, sim. É uma crítica que a teoria crítica faz à teoria pura do direito de Kelsen. Professor, aí uma Oi. coisa que para mim não faz muito sentido. Eu não sei se eu vou falar besteira, mas assim, essa ideia de direito-dever, por exemplo, dentro de uma relação jurídica, ela traria também a ideia de proporcionalidade ou seria uma coisa muito, assim, alheia? Não ligaria para isso? Proporcionalidade no sentido de que uma coisa corresponde à outra. Exato. Pois é. Numa relação jurídica privada típica, a gente tem como enxergar isso, né? Quando a gente imagina, eu compro um pacote de pipoca e aí eu dou o dinheiro com uma proporcionalidade ao bem que eu vou receber, não é verdade? E a relação entre comprador e vendedor são relações recíprocas de direitos e deveres correlatos, mas isso acontece apenas numa relação jurídica privada típica. E Kelsen vai nos propor outras relações jurídicas que não necessariamente se estabelecem dessa forma. Primeiro exemplo, ele diz que a relação jurídica que se estabelece entre o criador da norma jurídica e o aplicador da norma jurídica é uma relação que foge desse esquema básico, né? O criador da norma jurídica, ele estabelece um dever, mas esse dever que se aplica ao aplicador, melhor, que se dirige ao aplicador, não constitui um direito do criador da norma jurídica. Entende? Então, a gente já vê uma relação jurídica que não obedece a esse esquema típico da relação privada. Quer ver outro exemplo? O exemplo do aplicador da norma jurídica, vamos supor, o juiz, né, e o beneficiário daquela aplicação. O juiz, por exemplo, reconhece o seu direito de uma indenização do Estado. O aplicador da norma jurídica está exercendo um dever de aplicar a norma jurídica. E você está recebendo um direito, né? Mas entre esse dever e esse direito não existe uma relação de contraposição, de proporção, né? O juiz ele tem o dever de dar e você tem o direito de receber. Porque esse direito que você tem, esse direito subjetivo, ele é contraposto a quem deve, não ao juiz, a uma outra relação, certo? Então, Kelsen faz algumas ponderações em relação à relação. Certo? Tranquilo? Dentro das possibilidades. Essa vai ser a quarta questão da prova. Continuando. Falo já sobre a prova, para vocês não ficarem agoniados, certo? E aí eu pergunto a vocês, pessoal, dentro dessa concepção, né, direito e dever entre os sujeitos, né, se a gente entender, por exemplo, os sujeitos como os titulares dos direitos ou dos deveres, eu posso dispensar a existência de sujeitos numa relação jurídica? Alguém respondeu aqui? Ou levantou a mão? Ponto que eu gostaria de falar. Boa noite, professor. Boa noite. Não sei se quem mencionou ainda que Sampaio ele explora muito esse papel ativo do sujeito, né, na aplicação, na elaboração das normas. Por quê? Porque ele aporta o papel, meio que o papel social de cada um. Ele até tem vários exemplos que ele fala. Se alguém falar para você, não pode estacionar aqui, mas se essa pessoa for um guarda de trânsito, você certamente deverá ter o dever de obedecer. Tanto que depois ele vai elaborar e se envolver a análise dele para que ele vai falar que esse papel do sujeito vai meio que proteger o texto da norma, o conteúdo. Perfeito.
vai decorrer a imperatividade. Basicamente Exatamente. é isso que Sampaio falando. Exatamente. Por isso que eu respondo a sua pergunta falando que não se pode prescindir do sujeito. Perfeito. Realmente, a gente não pode dispensar os sujeitos, né? O que pode acontecer é que, em determinadas relações, a gente pode ficar um pouco incomodado com procurando esse sujeito, né? Cadê o sujeito? Por exemplo, quando a gente imagina a relação que eu estabeleço com a universidade, cadê o sujeito? Eu estou vendo aqui o sujeito, né? O sujeito que é o trabalhador, o professor. Mas cadê a universidade? Ela assume uma característica que não é natural. É justamente o que que vocês já devem saber, né, conhecer, é justamente a ideia de pessoa jurídica, pessoa fictícia. Não é algo natural. É criada justamente para representar uma coletividade. Certo? A pessoa jurídica nasce assim. A pessoa jurídica nasce como uma comunhão de esforços de mercadores, de burgueses, para alguns empreendimentos que só seriam possíveis a partir dessa comunhão de esforços. Então, eu sozinho não tenho capital suficiente para custear uma viagem marítima de comercialização para as Índias. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou unir esforços com vários mercadores para eu construir um barco junto com eles e a gente divide o lucro. Né? A pessoa jurídica, portanto, ela só vai aparecer assim. Mas, além das pessoas jurídicas, a gente vai observar também alguns entes que são chamados entes despersonalizados, em quem a gente também custa a enxergar a figura de pessoa, ou melhor, a figura do sujeito, certo? Por exemplo, a herança jacente. Vamos supor que alguém venha a falecer e deixa uma herança. Essa herança, vamos supor, um dos bens deixados por esse decujus, né, pelo falecido, era uma casa que estava sendo alugada. Aí vocês podem imaginar, quando o dono da casa morre, essa casa alugada, né, o locatário, ele se exime de pagar o aluguel? O que é que vocês acham? Ele pode deixar de pagar o aluguel? Acho que não. Acho que o aluguel vai ser transmitido para os herdeiros. Exato. Mas vejam que a relação jurídica aí foi estabelecida entre uma pessoa que morreu e o locatário. Aí você vai dizer, mas pode isso, né? Haver uma relação jurídica entre o morto, que não é mais sujeito, né? A existência acabou, e o locatário. Aí é que existem as ficções jurídicas para possibilitar uma certa ordem na sociedade. O que é que acontece? Se presume que, a partir do momento da morte, todo o patrimônio do falecido se transmite aos seus herdeiros, certo? De maneira automática. Mas não precisa de um processo, que às vezes demora muito, precisa, mas se presume que, a partir daquele instante, a gente está diante de uma figura fictícia que reúne os direitos e obrigações dessa pessoa. Por exemplo, a pessoa morre, mas o aluguel continua devido. E outra, os deveres inerentes a essa propriedade, como o IPTU, também são devidos. Então, os seus herdeiros, eles têm que se responsabilizar também pelo pagamento dos tributos referentes àquele bem, certo? Então, mesmo que o sujeito não esteja muito visível, numa relação jurídica, a gente não pode prescindir dos sujeitos. A gente não pode abrir mão da existência dos sujeitos. Certo? Professor, mas e se a pessoa que morreu não tiver nenhum herdeiro, não tiver família? Aí vai para o Estado. E até o Estado
fazer o rapa nessa herança, a obrigação permanece, porque essa é a herança jacente, né, o espólio, né, que vai ser responsabilizado por essas obrigações, certo? E pelos bônus também. Querem ver outra situação de alguém que não é pessoa e terminar sendo sujeito de direito? O nascituro. O nascituro não tem personalidade jurídica, né? Mas alguns não é pessoa ainda, não nasceu ainda, é o bebê que está dentro da barriga, mas ela tem alguns direitos ressalvados expressamente pelo Código Civil, certo? Então, reconhecem-se direitos mesmo a quem não é pessoa ainda, porque o próprio Código Civil diz aqui logo no iniciozinho, como vocês podem observar, que a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida. E aí, falando do nascituro, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. O nascituro tem direito mesmo sem ser pessoa. Certo? Professor, eu acho que eu estou confundindo, mas calma. Personalidade jurídica não seria a mesma coisa de pessoa jurídica. Não. Tá, mas toda pessoa jurídica é uma personalidade jurídica? Toda pessoa jurídica tem personalidade. E aí a gente vai ver logo mais o que vem a ser personalidade. Tá, entendi. Respondida essa questão de se pode se prescindir dos sujeitos, não. Agora a gente vai passar para uma outra pergunta. Pode haver numa relação jurídica um só sujeito? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho esse álcool gel aqui do Yoda, né? Só para fazer inveja. Essa é a minha propriedade, né? A relação jurídica, então, é entre o detentor dessa coisa e a própria coisa, ou seja, eu tenho só um sujeito. Já é meu, eu já comprei, já está dentro da minha propriedade. A relação jurídica, então, só tem um sujeito, que é o proprietário. O que é que vocês acham? Eu acho que nesse caso aí, uma propriedade assim como um álcool em gel, eu acho que sim, sei lá, seria o proprietário e a coisa, mas já um carro, eu não sei se seria somente isso, porque você tem imposto, né? Você tem IPVA e tem outras coisas. E se você não pagar, você não vai poder... E se não tiver mais IPVA, se o carro tiver mais de 10 anos, não pagar mais IPVA? Aí é seu. Só que aí tem, sei lá, algumas coisas, emplacamento, vai ter sempre alguma coisa, não é possível. Professor? Foi não, João. Quem estava refletindo aqui, estava pensando, se algo é propriedade de uma pessoa, e isso é reconhecido pelo direito, e os outros terceiros também têm obrigações, basicamente é o dever de respeitar a propriedade alheia, tendo que, se ela for violada, né, vai ser tipificado como roubo. Eu estava pensando em refletir mais ou menos nisso. João matou a charada. Você matou a charada, João. Exatamente isso. Quando a gente trata de direitos reais, a gente tem um titular do direito subjetivo, mas eu tenho toda uma coletividade que tem que respeitar esse direito, certo? Então, a relação jurídica que se estabelece nos direitos reais, nos direitos sobre as coisas, por exemplo, entre o titular do direito de propriedade, de posse, né, de servidão, né, todos os direitos reais, e a coletividade que tem que respeitar esse direito. Eu sou o sujeito ativo e eles são os sujeitos passivos, toda a coletividade. Então, ninguém vai se apropriar disso. Então, vocês são todos as partes, os polos passivos dessa relação jurídica, porque o dever de respeito a essa minha propriedade cabe a cada um de vocês. Então,
respondendo essa questão, mesmo quando esse sujeito é indeterminado, né, ou mesmo oculto, a gente tem uma relação jurídica com mais de um sujeito. Eu preciso ter uma relação entre sujeitos, certo? Entre sujeitos diversos. Ok? Aí você vai dizer, mas professor, quando eu protejo o meio ambiente, quem é o sujeito desse direito de proteção? É a árvore? É a onça-pintada? É a praia? A humanidade. É a humanidade. Perfeito. Exato. A gente tem um direito difuso, um direito que não pertence a mim, a você, individualmente, mas pertence a toda a coletividade. O direito a um meio ambiente sustentável, o direito à limpeza das praias, que são bens de uso comum do povo, né? Então, não pertence individualmente a mim e a você, porque pertence a todos. Eu tenho, portanto, um direito de todos nós, que é arrostado, né, que é confrontado com o dever de todo mundo respeitar esse direito. Até ministro do meio ambiente. Certo? Então, vejam que, nesse caso, a titularidade é do próprio homem, do próprio ser humano. É claro que já existem teorias, né, inclusive ordenamentos jurídicos, que reconhecem direitos também aos animais. E não é tão ilógico, ou não é tão, vamos dizer assim, absurdo pensar no reconhecimento desses direitos. Porque, de fato, a gente tem uma distinção em relação a esses animais, mas uma distinção biológica mínima. Por mais que a gente se atribua a racionalidade, nem sempre muito perceptível entre nós humanos, né? Mas se a gente observar, por exemplo, o DNA do ser humano e o DNA de um orangotango, há uma diferença mínima entre esses dois seres para terem considerações tão diversas, né? E aí eu só posso me recordar do Planeta dos Macacos, em que há essa inversão e a gente termina ficando a refletir por que é que a gente se arroga tanta especialidade no mundo diante dos demais animais. Certo? Alguém perguntou alguma coisa aqui? Vamos lá. Agora vamos falar sobre justamente essa distinção entre personalidade e capacidade, certo? A gente já viu que o sujeito de direito, ele pode ser pessoa. Claro que nem sempre é pessoa. A gente já falou dos nascituros. Eles são sujeitos de direitos, mas não tem personalidade. E o que vem a ser personalidade, pessoal? Personalidade é a aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações, certo? Aí você vai dizer, mas professor, então, peraí, personalidade, então, é a mesma coisa de capacidade? Não, porque a gente vai ver que a capacidade é uma medida das atribuições da personalidade, certo? Olha que confuso. Se a gente observar aqui o Código Civil, logo no capítulo 1 eu tenho. Consegue enxergar aí? O capítulo 1 fala da personalidade e da capacidade, como coisas diversas. E aí, o artigo 1 já diz, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, certo? Então, veja que há uma distinção. E como é que ocorre essa distinção? Ora, a personalidade, ela detém um feixe de atributos. Então, são direitos da personalidade, direito ao nome, direito à imagem, direito à honra,
né, direito a parentesco e assim por diante. Esses são direitos da personalidade. Mas a capacidade da pessoa pode variar de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, quando o artigo 3º do Código Civil diz que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos, ela já está excetuando aí da capacidade, pelo menos a capacidade plena, os menores de 16 anos. Então quer dizer que uma criança não tem direito de personalidade? Tem. Mas a capacidade dessa pessoa, eu estou falando de pessoa, ou seja, alguém que tem personalidade, ela é limitada, certo? Aí, pessoal, é que entra aquela velha distinção entre a capacidade absoluta e a capacidade relativa. Quando eu falo de capacidade absoluta, ou capacidade de fato, ou capacidade de exercício, é que esses direitos relacionados a essa capacidade são exercidos diretamente pelo titular. Eu, maior de 21 anos, posso comprar os bens, comprar bens, eu posso dispor de meus bens, vender meus bens, alienar, dar, trocar, né? Porque eu tenho capacidade plena, portanto, eu tenho capacidade de exercício. E os menores de 16 anos? Vamos supor que um órfão de 12 anos tenha uma casa. Ele vai poder vender essa casa? O que é que vocês acham? Não. De jeito nenhum. Eu acho que só se ele for representado por alguém. Exatamente. Ele pode vender, mas não pode vender sozinho, né? Ele tem, portanto, a capacidade de gozo, a capacidade de direito, né? Que é a possibilidade de ele exercer esse direito sobre aquele bem, mas a disposição desse bem tem que ser assistida ou representada por uma outra pessoa, que vai, dessa forma, completar, né, colmatar a lacuna nessa capacidade. Entende? Professor, Pois não. aí no caso, essa pessoa, nesse exemplo, né, a criança, ela é personalidade jurídica, mas ela não tem capacidade. Ela tem personalidade jurídica, mas não tem capacidade plena. Ela tem capacidade parcial. Parcial. E aí a pessoa que vai representar, ela tem personalidade e tem capacidade total, no caso. Tem que ter capacidade total para poder representar aquela sem capacidade. Sim, entendi. Exatamente. Certo? Tá. Professor, bem compreendido, pois não? Tudo. Tá bem compreendido. Eu só queria falar uma coisa. Na questão, eu acho que isso é bem discutido na redução de maioridade penal, porque as pessoas dizem, se você com 16 anos pode votar e eleger a pessoa que vai governar seu país, você também tem a capacidade de responder criminalmente pelos seus atos. Isso é bem complicado, né? Que aí a psicologia diz uma coisa, enfim. Muito bem, muito oportuna essa questão, porque quando a gente fala de capacidade, pessoal, é o termo jurídico, né? Então, quando eu falo em capacidade, não é a aptidão mental, não é a habilidade, certo? Eu digo que a capacidade civil, ela tem esse delineamento, né? Então, a capacidade civil é própria para praticar os atos civis. A capacidade eleitoral para praticar os atos eleitorais. Quando eu falo de maioridade penal, é preciso ter em mente que o critério adotado, pelo menos no nosso país, não é o critério da aptidão de compreensão do caráter ilícito do fato. Eu estou falando do aspecto biológico dessa capacidade, dessa habilidade, dessa aptidão. Mas eu tenho um critério de política criminal. Não é que o legislador tenha dito, não,
partir de 17 anos, 11 meses e 30 dias, eu não tenho capacidade. No outro dia eu tenho capacidade de compreender a ilicitude. Não, não é assim. Mas por questões de política criminal, que não necessariamente têm correspondência com aptidão biológica, né? Por questão de política criminal, o Estado brasileiro diz, olha, até 18 anos incompletos, a gente vai dar um tratamento a quem se desviar da lei penal. A partir dos 18 anos completos, a gente vai ter um outro tratamento. Certo? Por quê? Porque se espera que uma pessoa até 18 anos, ela não tenha o seu futuro totalmente destroçado, como teria no caso de ingresso num sistema penitenciário ineficaz, e, portanto, se justifica essa distinção. Mas é a questão de política criminal. E vem sempre à tona essa discussão quando a gente se depara com o cometimento do crime bárbaro por um adolescente, não é verdade? Mas, sendo de política criminal, não é um critério biológico que a gente vai utilizar. Obrigada pelo esclarecimento. Nada. Tranquilo? Eu já ia abrindo o WhatsApp aqui para ver as mensagens, mas eu estou vendo aqui que a apresentação está... Já ia cometendo aqui poderia cometer uma gafe terrível, né? Igual a do advogado que abriu numa audiência, né? Não sei se vocês viram esse vídeo. Professor? Tranquilo, pessoal. Alguém falou? Eu. Estão ouvindo? Oi, César. Diga aí, César. Enfim, acabou surgindo uma dúvida aqui com essa relação da capacidade, um caso bem específico, e assim, acho que não é questão de capacidade nesse sentido, mas surgiu a dúvida. Os cargos políticos que exigem uma idade mínima, tem alguma questão de personalidade jurídica? Não, ali é uma capacidade eleitoral mesmo, a capacidade eleitoral ativa, então passiva, de você receber o voto, né? Então, você só pode se candidatar se tiver determinada idade, né? Então, assim, ou então, assim, você não pode se candidatar se for analfabeto. É uma capacidade eleitoral, de fato. Tá. Então também entra nesse conceito de capacidade, mas não capacidade civil, estrito senso. Exatamente. Exatamente isso. No direito penal, a gente vai falar em imputabilidade, né? Não é capacidade propriamente, é imputabilidade ou punibilidade em algumas circunstâncias, certo? Vai receber uma outra nomenclatura, mas está relacionada a essa compreensão. Ok? Bom, vocês também devem saber a diferença entre pessoa natural e pessoa jurídica. Na verdade, a gente já viu aqui, já falou agora há pouco de como é que surgiram as pessoas jurídicas, por conveniência do próprio capitalismo, né? Aí vocês vão dizer, mas o Estado, ele também, mesmo o Estado que precede o capitalismo, ele não vai exercer essa função de pessoa jurídica? Lembrem-se do que o rei Sol, Luís XIV, dizia, que o Estado era ele. Então, não havia necessidade de separação. Ele definia o que era o Estado. Ele era a personificação do Estado. Como o faraó era a personificação do Estado egípcio, como Hammurabi era a personificação do Estado babilônico, né, pelo menos da cidade-estado. Então, não havia essa separação muito clara. O que vai acontecer? O que a gente vai ver na história, né? O grupamento, ele era indiviso. Então, por exemplo, uma determinada tribo, ela era derrotada, todos da tribo eram escravizados. Todos tinham o mesmo destino. Quando eles eram libertados, todos eram libertados. Todos tinham o mesmo destino. Não havia ainda muito forte a ideia de indivíduo, certo? Ou pessoa que vai se destacar do seu grupo. Quando é que isso começa a surgir, pessoal? A partir do cristianismo. Quando o cristianismo
diz que você pode se salvar, mas o seu pai não, porque vai depender dos seus méritos, da sua aproximação com Deus, da sua ligação com Deus, você pode se salvar, mas o seu filho não. Você pode se salvar, mas o seu irmão não, né? Reconhecendo o mérito e distinguindo o mérito de cada um, ele passou a prever essa separação, essa divisão. Então, a ideia de pessoa natural, ela vai surgir também como uma inspiração cristã. Porque eu sou pessoa e não mais objeto. Eu não sou mais um instrumento de regozijo dos deuses, como se não importasse a minha individualidade, certo? É claro que isso também tem um aspecto negativo, porque eu, me destacando do grupo, eu, de alguma forma, perco a minha responsabilidade para esse todo, para esse grupamento, né? E aí o individualismo vai recrudescer até chegar ao extremo individualismo que a gente presencia no capitalismo e principalmente na sua vertente mais radical, que é o neoliberalismo. Mas, ao lado da pessoa natural, eu tenho também pessoas fictícias. A gente já se referiu aqui ao espólio, né? Então, a massa falida também, certo? Mas eu tenho pessoas jurídicas que são constituídas por pessoas físicas, e era importante nessa Constituição haver a previsão de que a pessoa jurídica é uma coisa, as pessoas naturais que constituíram essa pessoa jurídica são outra coisa. Por que isso, pessoal? Vejam, eu tenho um determinado patrimônio. Aí eu vou investir nessa pessoa jurídica. Vamos construir uma pessoa jurídica? Vou juntar aqui com 4 amigos. Essa pessoa jurídica, eu tenho um patrimônio, vamos supor, de R$500. Meus amigos também, esses meus 3 amigos têm patrimônio de R$500. Cada um vai investir nessa pessoa jurídica que a gente vai constituir R$400. Então eu vou ficar só com 100. Cada um investido R$400, eu tenho R$1.600. Uma pessoa jurídica com um patrimônio de R$1.600. Vamos supor que essa pessoa jurídica vá à falência e aí contrai uma dívida de R$2.000. O seu patrimônio não é suficiente para custear toda a despesa dela. Não é verdade? Aí, qual é a ideia por trás da constituição da pessoa jurídica e da separação da pessoa jurídica da pessoa natural que a constitui? Eu tenho R$100 ainda, né? A dívida da pessoa jurídica poderia, o credor da pessoa jurídica poderia dizer: opa, vamos aqui pegar o patrimônio seu, que você faz parte dessa pessoa jurídica, foi você que construiu essa pessoa jurídica. Aí eu vou dizer: não, a pessoa jurídica é uma pessoa diferente de mim. Então, esse meu patrimônio é meu patrimônio. Você vai se entender com essa pessoa jurídica aí. Entende? Aí, muitas vezes, isso foi utilizado para afastar a responsabilidade civil desses espertalhões que constituíam a pessoa jurídica. Quantas vezes a gente viu no noticiário, né, pessoal? Empresas vindo à falência, total inadimplência dos credores, enquanto isso os donos estão desfrutando da riqueza que eles amealharam na gerência dessas empresas, né, no comando dessas empresas. Não é verdade? Mas, contra essa postura abusiva, e a gente já viu que o abuso do direito também não se coaduna com a ideia de direito subjetivo. Abuso do direito é uma coisa que vai além da própria compreensão de direito subjetivo. Foi construída uma teoria de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Então, nesses casos, eu digo: epa, peraí, você enriqueceu por causa dessa pessoa jurídica que está falida. Você vai ter que contribuir também para a sua recuperação, ou para a quitação
desses pagamentos, certo? Então, é o que se chamou de disregard doctrine, ou doutrina da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, certo? Compreendido? Sim, professor. Bom, depois do sujeito, a gente se reportou à ideia de vínculo atributivo. Aí a gente já vai passar para uma compreensão melhor daquela loucura lá de Hans Kelsen. Porque quando a gente imagina a relação entre a relação jurídica, o vínculo a gente imagina que seja entre os sujeitos, né? Compra e venda de imóvel. O vínculo é entre o sujeito comprador e o sujeito vendedor. Relação de parentesco, pai e filho. Então, o vínculo é entre o pai e o filho, né? Entre homens concretos. Mas aí Hans Kelsen vai dizer, não, na verdade, o vínculo é entre condutas. O vínculo, ele se estabelece a partir do que a norma jurídica atribui como papel social a cada um dos sujeitos que vão se relacionar naquela relação, que vão se ver enlaçados naquela relação, certo? Isso tem uma justificativa muito compreensível, pessoal, porque, veja, quando Hans Kelsen vai discorrer sobre norma jurídica, o que é que ele situa como objeto da norma jurídica, como conteúdo da norma jurídica? É a ação humana. E a ação humana, ela vai variar de acordo com esse papel social. Como eu disse, eu morto, eu exerço ao mesmo tempo, né, concomitantemente, vários papéis sociais. Eu sou pai, eu sou filho, eu sou marido, eu sou funcionário, eu sou professor da UFRN, eu sou membro do Ministério Público, eu sou locatário do apartamento onde a gente está habitando atualmente, tá certo? Eu sou devedor de IPTU e de imposto de renda, tá certo? Então, vejam, uma só pessoa tem diversos papéis sociais. Por isso que o vínculo não ocorre entre as pessoas, mas entre as condutas dessas pessoas. Porque as condutas são o conteúdo da norma jurídica. Portanto, o vínculo é entre a norma jurídica, em última instância. Entenderam agora o fechamento de Kelsen, a compreensão que Kelsen tem em relação, no que tange a relação jurídica? Tranquilo ou está muito confuso? Tá dando, professor. Tá certo. Bom, e para finalizar, pessoal, a gente tem o objeto, né? A gente tem o objeto da relação jurídica. O objeto é justamente aquilo sobre que incide o vínculo de atributividade. Então, se eu, por exemplo, tenho uma relação de compra e venda, qual vai ser o objeto? Aí eu posso imaginar duas situações. Eu tenho o que se chama de objeto imediato, que é a prestação, certo? Então, na relação de compra e venda, é eu dar o bem que eu vendi e receber o bem o dinheiro, né, correspondente, ou numa relação de aluguel, ou numa relação de prestação de serviço, eu prestar o serviço. Esse é o objeto imediato. O objeto mediato é a coisa em si sobre que recai essa prestação. É o chamado bem da vida. Então, vamos lá. Contrato de locação, relação jurídica de locação. Qual é o objeto imediato? Pagar o aluguel e ceder o imóvel para o locatário, certo? E qual é o objeto mediato? É o imóvel que está sendo alugado. Entende? É o bem da vida. Ou você pode até dizer, o dinheiro que é pago a título de aluguel. Certo? Mas, assim, essa distinção não tem muita repercussão prática, pessoal, não tem muita razão de ser.
É só ilustração para que vocês, quando virem essa distinção, poderem compreender melhor. Certo? Bem jurídico, e aí numa acepção mais exata, né, segundo Rotondi, uma entidade que possa ser objeto de gozo e disposição autônoma. E aí eu começo a perguntar a vocês, pessoal, para a gente fechar essa matéria. O homem pode ser objeto de uma relação jurídica? A gente pode falar do homem objeto? Acho que sim, professor. Notadamente eu vou citar, pois eu não sei se eu vou estar correto, o direito penal. Quando as normas do direito penal protegem os bens jurídicos, como a vida, por exemplo. Mas aí o homem é objeto? No caso do direito penal, o homem é sujeito, não é não? Historicamente, o homem já foi objeto, porque, na verdade, não se reconhecia a esses homens a característica de sujeito de direito. Os escravos eram objeto, eles eram vendidos. Havia a relação dos escravos no inventário, por exemplo, inventários. No processo judicial de inventário, tinha lá, para relacionar os escravos que iriam ser herdados pelos herdeiros do falecido, né? Mas aí eu pergunto a vocês, o homem em si pode ser objeto de uma relação jurídica? Eu posso desenvolver uma relação jurídica que tenha o homem como objeto? Uma adoção, por exemplo, seria, professor? Boa pergunta. Eu vou até reconhecer que, de acordo com o antigo Código de Menores, a criança e o adolescente eram, de alguma forma, em alguma medida, objetificados, coisificados, né? Porque eles não eram partícipes desse processo de adoção, eles não eram partícipes do processo, inclusive, de apuração de ato infracional. A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi reconhecida a característica de sujeito de direitos aos adolescentes e às crianças. Então, foi uma luta que terminou por reconhecer o caráter de sujeito de direito a esses seres humanos. Certo? Mas boa intervenção para a gente desmistificar essa ideia também. A adoção, ou a curatela, a tutela, elas não coisificam aquela pessoa que vai ser adotada, curatelada ou tutelada. Na verdade, se estabelece uma relação jurídica entre dois sujeitos. O objeto da relação é a prestação de cuidado, de alimento, de todos os deveres que são íncitos a essas relações constituídas. Certo? Vou dar outro exemplo, pessoal. Um exemplo tirado do livro de Orlando Gomes. Orlando Gomes diz: quando eu acabei de ler um livro maravilhoso, né, que fala sobre isso, não vou falar mais para não dar spoiler, que é A Trança, que fala sobre essa situação. Quando eu vendo cabelo, né, então, quem usa mega hair vai lá no salão e compra um cabelo. Eu posso dizer que o homem está sendo objeto dessa relação de compra e venda? O que é que vocês acham? Mas eu acredito que não, porque já não faz mais parte, né? Exatamente. Porque o cabelo que está sendo vendido, ele não pode ser mais considerado parte do ser humano. Ele não faz mais parte do corpo do indivíduo. Certo? E, portanto, não há problema em relação a que o cabelo seja objeto da relação jurídica. O objeto mediato. Certo? Para ser o corpo da pessoa. Profissionais do sexo, por exemplo. Mas pois aí é um serviço ou... mas metaforicamente, né? Na verdade, o profissional do sexo presta um serviço, né?
Tanto que são reconhecidos, inclusive, alguns direitos trabalhistas e previdenciários, às vezes. Porque é uma prestação de serviço. Dizem que é a mais antiga do mundo, né? A mais antiga da história. Professor? Pois não. Uma hipótese bem esdrúxula que eu já vi rodar pelas redes sociais. Sim. Uma hipotética comercialização de órgãos de pessoas ainda vivas, órgãos não vitais. Como é que seria? Assim, existe algum consenso de como seria visto isso? Pois é. Vamos lá. Doação de órgãos. Doação é relação jurídica, não é verdade? Doação de órgãos. Faria desses órgãos um caso em que o homem pode ser objeto de relação jurídica? Em princípio, não. Por quê? Porque no momento em que o órgão é retirado, ele não é mais homem, ele não é mais ser humano, ele não é mais sujeito. Não é um olho que vai ter a dignidade de sujeito de direitos. O olho não pode ter, não pode contrair direitos e obrigações. Certo? E aí vocês vão perguntar, e por que existe tanta proibição em relação à comercialização de órgãos, né? E aí a resposta é bem clara, para que a gente não submeta a vamos dizer assim, a uma indignidade, algo que constitui o corpo humano, certo? Então, por isso que, imaginem se fosse legalizada a comercialização livre de órgãos. Imagine quantas pessoas seriam voluntariamente impelidas a comercializar seus próprios órgãos para pessoas que pudessem pagar por eles. Eu participei de um congresso do Ministério Público e aí houve uma moção, né, uma proposta para fazer com que os apenados tivessem a pena diminuída, né, detraída, desde que eles doassem órgãos. Por exemplo, eu vou doar aqui um rim, eu tenho 2, né? Eu dou um rim e tenho descontado 1 ano da minha pena. Beleza, né? É claro que essa ideia não passou, porque esse voluntarismo certamente seria muito discutível, né, pessoal? A pessoa poderia ser ou obrigada pelas circunstâncias. Eu não quero mais ficar aqui, e aí o carcereiro podia fazer o inferno na vida daquela pessoa, para que a pessoa terminasse cedendo algum órgão vital para poder sair dali o mais rápido possível, certo? Não tem o menor sentido. Por isso igual que existe... teste, né, professor, de medicação em pessoas apenadas. Tem gente que defende muito. Pois eu vejo muitos no Facebook. Menina, eu ia falar sobre isso agora, porque teve aquela propaganda do Coelho Ralph, né, que falava dos testes em animais, e aí eu vi uma galera comentando isso, não faz no animal, porque não pega os apenados e faz esses testes para diminuir que são a menos pena. do que animais, né? Né, eu fiquei, gente, não estou entendendo a lógica do... Mas é a mesma lógica do bandido bom e bandido morto, né? Ora, se ele não pode ser morto, infelizmente, porque nossas leis são tão permissivas com a bandidagem, vamos fazer com que eles sejam experimentados na ciência, né? Isso não é uma ideia tão longe da nossa realidade, não, porque foi muito utilizada, por exemplo, sob a égide do nazismo alemão. Né? A mesma coisa do direito penal do inimigo, né, professor? Que a gente falou de manhã. Exatamente. Eles não têm direito, não são cidadãos, então vamos fazer o que quiser. Já que ele não pode ostentar a qualidade de cidadão de bem, né? Essa expressão hedionda, a gente pode submeter-eles a qualquer coisa. Né? Exatamente isso. Por isso, pessoal, que o homem não pode ser objeto de relação jurídica. Certo? O homem tem que ser sujeito sempre. Certo? Algo mais? Uma última dúvida, professor, nesse sentido ainda. É a questão de barriga solidária,
gestação de um... Muito interessante. A barriga de aluguel? Isso. Muito interessante essa pergunta, né? Eu até assisti a uma série do Netflix, Quem Matou Sarah, que tem uma situação de barriga de aluguel. Naquele caso, no caso da série, como no caso da novela da Globo, que teve esse nome, né, Barriga de Aluguel, que levantou de forma pioneira essa questão, pelo menos de forma mais generalizada no país, essa possibilidade, de fato, não é possível. Aconteceu também com Chandler e Mônica, né, de Friends. Mas, obviamente, vocês não acompanham a série, não acompanharam na época de vocês, não. Mas eles também contrataram a barriga de aluguel. No nosso país, esse tipo de negociação não é possível, certo? Isso é exato, César. Nunca ouviu falar, né, de Ross. Pois é. Então, no nosso país não é possível um aluguel de barriga, né? Não é possível haver... filho também, exato, realmente. Exatamente. Não vou mais nem falar, porque eu sou fã da série, não vou entrar em detalhes, não. Mas o que eu quero dizer é que no nosso país não é possível essa comercialização. E aí, César até falou da barriga solidária, né? Há casos, sim, em que irmãos procedem dessa maneira. Então, vamos supor, uma irmã não pode ter bebê, aí a irmã dela, que pode ter bebê, acolhe o material genético da irmã para gerar o seu filho, né? E aí depois há um entendimento de reconhecimento de paternidade para essa irmã. São casos excepcionais, mas que são permitidos no nosso ordenamento jurídico. A barriga de aluguel, não. Tanto que na novela da Globo deu maior confusão, porque estava tudo certo de a mãe de aluguel ceder o bebê e depois ela disse, não quero mais não, agora o bebê é meu. E aí foi brigar na justiça e tal. É uma situação complicada, né? Eu acho que na série da Netflix, Quem Matou Sarah, eu acho que vai ter um problema nessa ordem também. Estou prevendo isso para a segunda temporada, que vai começar agora em maio, né? Que vai ser exibida agora em maio. Eu tinha lido um negócio da série, eu já ia soltando um spoiler. Não fale não, pelo amor de Deus. Mas boa pergunta, certo? Mas, assim, no nosso ordenamento jurídico isso não é possível, certo? Da mesma maneira como não é possível fazer a comercialização de sangue. Aí vocês vão dizer, mas peraí, quando a gente vai lá no Hemonorte, né? No Hemovida não, porque o Hemovida é do governo do estado, o Hemovida ele cede o sangue para quem precisa de forma sem remuneração. Mas o Hemonorte, o Hemovida, ele recebe pelo sangue que você doa, né? Como é que isso ocorre? Ele vende o sangue, então ele tá comercializando algo que não pode ser comercializado. Na verdade, ele vende o serviço. Ele recebe pelo serviço de coleta de sangue, armazenamento, né, de transporte, isso que ele realmente cobra. E não é de todo ilegítimo, não, certo? Mas eu, particularmente, como doador, prefiro doar no Hemonorte. Certo? Lá é só para hospital privado, se eu não me engano. Acho que sim. Que recebem. Aí também dá certo, né? Porque só para doar, doe para todo mundo. Doe para todo mundo. E o meu sangue é A negativo, quando eu vou doar, eu me sinto a pessoa mais especial do mundo, né? Que a pessoa chega assim, diz, negativo? Meu Deus, então vem aqui. A pessoa, eu sou bem tratado, né? Quando alguém que tiver A negativo aqui se sentir deprimido, vá doar sangue.
porque você vai ser muito bem acolhido, né? Não você sendo LGBT, você vai ser muito bem acolhido. Exato. Boa observação. Boa observação, Laura. Uma coisa absolutamente retrógrada, né? Porque ainda naquela ideia de grupo de risco, quando, na verdade, o que poderia dispensar cuidado, poderia despertar cuidado, é o comportamento de risco. Então, o heterossexual pode ter muito mais sujeição a transmitir doenças venéreas ou pelo sangue do que uma pessoa que tenha relacionamento fixo com uma pessoa do mesmo sexo, né? Tem Eles usam critério de promiscuidade, porque, assim, eu achei a entrevista vexatória, né? Porque, rapaz, tipo assim, com quantos parceiros sexuais você esteve no último... Menina, basicamente uma coisa celibatária, não tem... Exatamente, tem que ser... tipo, não existe. Um monge, né, que vai... Então, assim, realmente... O O negativo também é importante, né? Mas eu tenho A negativo, eu posso aferir que a gente, como doa para quase todo mundo, é um sangue muito, muito procurado também. Certo? Bom, alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Em relação ao que a gente viu até hoje? É o seguinte, a gente já está no finalzinho da aula, a gente precisa falar sobre a nossa avaliação. O que é que eu estabeleci para esse fim de semestre, para esse fim da disciplina? Essa matéria agora de relação jurídica, eu vou disponibilizar no SIGA-A, vocês já vão encontrar lá a última matéria, né, que ficou faltando da aula passada, que é a de direito subjetivo, que foi a matéria que eu gravei para o semestre passado, e aí vocês vão utilizar como a aula alusiva ao direito subjetivo, para que a gente possa realizar a avaliação na quinta-feira. E como é que vai ser essa avaliação, né, tão debatida aqui? A avaliação vai ser o seguinte, pessoal. Vocês vão exercer, a gente falou tanto em papel social, né? Vocês vão exercer um papel. Eu vou dar um caso concreto e cada grupo, porque vai ser em grupo, vai assumir um papel nesse caso, certo? Vai ser um caso para toda a turma, mas o grupo 1 vai ter um papel, o grupo 2 vai ter outro papel, o grupo 3 vai ter outro papel e assim por diante. E aí, vocês... como é que vai ser a sistemática? Eu vou começar a fazer as perguntas, né? Então, grupo 1, grupo de tal profissional, vem cá. E vou fazer perguntas individuais a cada um dos componentes do grupo, certo? Então, não, Isabelle, os grupos são os grupos dos seminários da segunda unidade, certo? Vão ser reproduzidos os grupos de lá, certo? Laura não, Andresa está aqui? Tá, não, acho que ela tem uma boa justificativa, acho que é o aniversário dela hoje. Aniversário dela sim, a Glória. Pois é. Então tem a justificativa para faltar a aula, tem introdução, né? Então, vão se manter os grupos da segunda unidade e eu vou estabelecer pela ordem alfabética quem é que vai responder as perguntas, certo? Vamos supor, um grupo formado por Laura e Maria. Então, eu tenho lá as perguntas. A primeira pergunta vai para a Laura, a segunda pergunta vai para a Maria. E a escolha vai ser aleatória, né? Então, assim, vai seguir essa ordem alfabética e a pergunta deve ser dada por aquela pessoa, certo? Então, não é o grupo que vai responder, é a pessoa que vai responder. Aí você vai perguntar, professor, e aí? Como é que vai ficar a situação? Se eu errar aquela pergunta, eu tiro 0? Não. Qual é o critério que eu vou adotar? Eu vou considerar o seguinte, a nota do grupo, porque é o seguinte, eu vou colocar o caso concreto, vocês vão se reunir, certo? A gente vai desligar as câmeras e tal, vocês vão se reunir
todo o grupo, e o grupo vai debater aquela situação, certo? Para ver, inclusive, qual a posição que vocês vão adotar, qual a compreensão que vocês vão ter daquele caso. A partir depois dessa reunião, eu vou fazer as perguntas. Então, eu vou considerar o quê? O grupo tendo se reunido, tendo discutido o caso, tendo visto as possibilidades de perguntas que podem ocorrer, né? Eu vou reconhecer esse esforço de grupo e vou reconhecer a nota do grupo como nota 7. Então, vocês já entram na atividade, obviamente, quem participar, né, quem estiver presente nessa atividade, nessa dinâmica de avaliação, vocês já vão começar com 7. Quem acertar a questão, tira 3 pontos na nota individual, fica com 10 na média, certo? Da unidade. Quem errar toda a questão, quem não responder nada corretamente, fica com 0, fica com a nota 7 na terceira unidade. E quem acertar, tiver ali um meio termo, vai ficar com a nota 1,5, que é a metade da nota individual. Tá certo? Professor, uma dúvida sobre esse sistema. As perguntas, elas vão ser sobre o caso concreto ou elas vão ter algum viés de algum assunto? Muito boa pergunta, Maria. O caso concreto é só o pretexto para fazer as perguntas para vocês, certo? Então, vamos lá. Seguinte pergunta. Uma situação tal, uma pessoa fez um contrato com Beltrano, aí você vai... qual é o objeto imediato daquela relação jurídica? Entendeu? Entendi. Então, eu tenho um pano de fundo, que é o caso concreto, mas eu tenho perguntas do que a gente viu desde a primeira unidade, certo? Então, matéria da prova, da terceira avaliação. Desde o primeiro momento que a gente pisou nesse solo virtual aqui. Excetuando as matérias dos seminários, certo? Então, desde o que é direito até a última aula que eu disponibilizei para vocês já no CIGA, que é direito subjetivo, a gente vai poder fazer questão, certo? Outra coisa importante, pessoal, eu vou pedir a vocês para quando estiverem respondendo, ligarem a câmera, tá certo? Quem tiver alguma impossibilidade, algum inconveniente, eu queria que vocês, de forma reservada, me mandassem um e-mail explicando a situação. E aí eu vou compreender, de acordo com a justificativa. Mas eu gostaria que quem fosse respondendo ligasse a câmera até como uma maneira, né, de dar lisura a essa avaliação. Certo? Tudo bem, professor. Vai ser divertido, posso garantir a vocês. Tô vendo, o senhor vai se divertir com desespero da gente. Eu acho que confesso que estou tensa. Sabe? Eu me divirto muito, eu tenho que confessar. Alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não, Luiz. Vamos dizer, o grupo se reúne, discute, aí teria alguma chance da nota do grupo não ser 7? Não. Todo mundo vai partir de 7. Aí, tipo, como vai ser? Vai entrar aqui na sala do senhor e a gente... vai ser o seguinte, eu vou entrar, eu boto o link lá no SIGA, todo mundo entra nessa sala, certo? Aí eu coloco o caso para vocês. Aí vocês saem, ou deixam aqui na sala, ou vão para outra, criam uma sala entre vocês vão se comunicar. Tudo virtualmente, certo? Criam um outro link do Meet, saem daqui. Depois de passar daquela meia hora para a discussão do caso, vocês voltam para cá. E aí a gente começa as perguntas. Ok. Entenderam? Alguma outra dúvida, pessoal? Agora é a hora de tirar dúvida. Quinta, né? Vai ser quinta, dia 29? Quinta-feira, a partir das 6h45. Tá bom. Certo? Tranquilo? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não, Pedro. No caso, a resposta ela pode ser uma resposta mais elaborada, contextualizada, ou ela tem que ser A, resposta B e acabou?
Não, depende da pergunta também. Se for uma pergunta dizendo analise a situação tal, aí você vai ter que desenvolver mais. Mas se eu perguntar objetivamente, você pode responder objetivamente que tá ok. Certo. Mas você pode dizer também, olha, eu tenho 7 autores aqui na minha cabeça que falam diferentemente de cada situação e tal. Mas depende da pergunta. Sim, tá certo. Obrigado. Por nada. Mais alguma, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, a ordem dos grupos vai ser a mesma do seminário? Não, vai ser a ordem alfabética. Ah, show. Certo. E eu que vou escolher aqui aleatoriamente também os grupos. O Fábio está colocando conteúdo lágrimas. Não, não é assim não, rapaz. Vai ser interessante. Vocês vão gostar. Certo, pessoal? Pessoal, então, boa sorte nos seus estudos. Os estudos você já deve estar tudo na cabeça, né? Então, vamos estudar só a aula de hoje, que você não tinha estudado ainda. E quinta-feira, às 6h45, a gente se reúne de volta. Aí, qual é a minha intenção? A gente faz essa avaliação, e aí a gente vai ter um outro momento, talvez na terça-feira da próxima semana. Eu sei que vocês não aguentam mais, né? Mas quem tiver interesse, não é obrigatório, quem tiver interesse de participar, a gente vai dar o feedback, né, do que aconteceu, pode fazer até uma reunião de desabafo, das impressões do semestre, das expectativas, se foram frustradas ou atendidas, e aí a gente faz um remate final, certo? Na próxima terça-feira. Não sei se o professor Ângelo vai poder participar da próxima terça, mas desde já eu quero... Pode, então, não vou agradecer agora não, vou deixar para terça-feira. Posso, pode deixar. Pronto, perfeito. Professor, só uma coisinha. Aquela aula complementar que o senhor fala de 1984. Tá. Boa pergunta, Laura. Não vai cair, não. Mas, como a gente tinha que colocar algumas aulas complementares até para cumprir a carga horária, eu tive a ideia de colocar para vocês, como eu fiz com História do Direito, né? Porque são temas de teoria geral e do próprio História do Direito, que eu acho interessante a gente discutir, né? Então, assim, só como curiosidade, não vai ser objeto de avaliação, não, certo? Foi muito bom. Muito bom. Aquilo foi um congresso, foi? Foi um congresso de estudantes de direito, um congresso nacional de estudantes de direito. Foi muito legal a discussão. Eu peguei só o iniciozinho e achei muito legal. Teve várias discussões interessantíssimas. Se vocês buscarem, talvez na internet, no YouTube, vocês encontrem. Era o que eu ia perguntar, se tinha, porque eu tô com medo de fechar o cigarro e perder a aula e não conseguir assistir tudo. Eu acho que tem. Mas no meu canal vai ficar disponível. Também. Olha aí, ó, youtuber. Olha aí. E é bom que eu revivi o livro, né? Eu li foi o primeiro livro de 2019 que eu li. Eles chamam de manual. Foi. Aí... E foi o livro que eu li quando eu peguei Covid. Não recomendo, né? Quem tiver... pegar Covid ou ler o livro? Nenhum dos dois. Nem pegar COVID. Nem pegar o Covid, nem escolher exatamente esse livro para ler quando está com Covid, certo? Porque, nossa... Vou ler Fahrenheit 451. Não, leia... Eu acho que até o final dá para ler, mas o final, aquela cena lá, tipo, no final... Não dá. Eu acho que não dá, não. Vou criar vergonha na cara e vou ler. Leia. Antes de pegar uma doença e tal. Ave Maria, professor. Leiam com saúde, né? Leiam com saúde, certo? Porque é um livro muito intrigante, mas é excepcional. É intrigante porque nos fala sobre a nossa realidade, simplesmente. Sobre o que a gente está vivendo, muita coisa que a gente está vivendo, infelizmente. E eu li bem assim, vou ler o manual para os próximos anos. Foi tipo isso, sabe? Mas tenhamos esperança de que a gente não vai repetir os mesmos erros, né? Pois é. Mas é espetacular o livro. Espetacular. Qual é o livro que vocês estão falando mesmo? 1984, de Orwell. Sim. Certo? Pessoal, muito obrigado, né, pela paciência, pela compreensão sempre de vocês. E na próxima quinta-feira nós temos o desfecho dessa disciplina maravilhosa, dessa turma maravilhosa, para que a gente possa
dar os passos seguintes nessa graduação, certo? Vou concluir agora a gravação